antes do governo de Portugal chegar em Salvador, já havia um náufrago, o Diogo Álvares. Ele naufragou na altura de Salvador e ele foi recolhido pela tribo ali. Os Tupinambás estavam ali naquele ponto onde é a Baía de Todos os Santos e recolheram o Diogo Álvares ali, ele achando que ele estava sendo super bem acolhido, e depois ele notou que eles estavam tratando bem, engordando o sujeito, porque eles iam devorá-lo depois. O Brasil tinha muitas tribos canibais, a antropofagia era uma prática comum aqui, então os caras estavam preparando ali o Diogo Álvares. Engordando porco, né? Pô. Aí na hora que ele percebeu, que ele se deu conta, ele falou, pô, tem que dar um jeito de fugir daqui. E aí eles avisam para ele, falam, olha, aqui a gente não devora ninguém sem dar a chance de a pessoa fugir. Deixaram ele correr, falou, você vai correr, a gente vai correr atrás. E aí vamos ver quem ganha. E era a lógica deles. Tipo aquela cena do Piratas dos Caribes, sabe? Do Jack Sparrow correndo e um monte de canibal correndo atrás dele. Mas foi mais ou menos isso. Eles iam, e se pegassem o Diogo Álvares, acontece o quê? Como ele naufragou, chegou uma porção de coisa, aquelas caixas, aquelas broacas com arma, com tudo. Tudo parou na praia ali e ele correu desembestado lá pelo meio do mato, tentando garantir a própria sobrevivência. E ele foi rezando ali no meio do caminho, pedindo a Deus que o livrasse daquilo, foi fazendo uma série de promessas para Deus e não sei o quê. Só que depois ele viu que ele correu em círculo. Imagine, um sujeito ele está aqui num território que ele não conhece, não domina. Mata fechada, ele correu pensando que estava escapando para o meio do mato, quando vê ele sai na praia de novo, em outro ponto. Aí pronto, falou, agora não tem para onde correr. E quando ele chega ali, os índios vindo para cima dele, ele vê então um arcabuz. Falou, o único recurso que eu tenho é tentar dar um tiro para ver se eu assusto. Aí vem a história, a história interessantíssima do início ali do Brasil, que ele coloca pólvora meio molhada e dá um tiro, e aí os índios o chamam de Caramuru, é o deus do trovão, como se fosse uma divindade, nunca tinham visto uma arma de fogo, etc e tal. E tanto é que o cacique ali da tribo entrega o comando da tribo ao Caramuru, falou, não, agora você é o cacique aqui, e entrega ao Caramuru duas filhas, suas duas filhas, para que se casassem com ele, a Paraguaçu e a Moema. E aí o Diogo Álvares teve que explicar, para os índios era muito comum também a poligamia, falou, não, eu até aceito me casar com uma delas, mas tem que ser uma só. E aí ele fica com a Paraguaçu e ele catequiza a própria mulher. Ele começa a falar da fé cristã para a mulher se converte ao cristianismo e tudo mais, e aí nessa época ele já começa a estabelecer contatos com navios piratas franceses e começa a trocar madeiras, etc e tal. Era um náufrago português. E aí esse comércio, essa amizade com os piratas franceses foi aumentando tanto que chegou a notícia lá na França. Na época, quem reinava sobre a França era a rainha Catarina de Médici. Ela ficou interessada, falou assim, não, tragam eles até aqui. E aí foi a Paraguaçu e o Diogo Álvares, um português e uma indígena. É o primeiro casal a celebrar um matrimônio, na igreja mesmo, bonitinho. É um português e uma índia. É o Brasil moderno, nascendo dessa miscigenação. E aí eles vão até a corte de Catarina de Médici. A Paraguaçu já estava catequizada, mas não era batizada. Aí chegando lá, o capelão da rainha falou, não, então vamos batizar essa moça tal. E ela queria ser batizada. E a Catarina de Médici, rainha da França, ela se ofereceu como madrinha de batismo. Então, a mulher do primeiro casal brasileiro aqui, moderno, ela teve como madrinha a rainha da França, a Catarina de Médici. E aí ela tomou o nome cristão de Catarina. Aí ficou Catarina Paraguaçu. Então, quando o rei de Portugal resolve fundar uma capital para o Brasil, o próprio rei escreve ao Diogo Álvares e pede, fala, olha, eu estou mandando o governador-geral, estou mandando uma esquadra, eu peço que você ajude, os acolha, os ajude e faça essa integração com os indígenas. Salvador nasce assim. E é interessante que hoje em dia, quem vai a Salvador tem lá o Alto da Graça, o bairro da Graça em Salvador, tem a Igreja da Graça lá no ponto mais alto, que é onde estão sepultados a Catarina e o Diogo Álvares. Então, estão lá nessa parte alta ali de Salvador. São os fundadores da cidade e o primeiro casal. O segundo casal foi também um náufrago, João Ramalho, que se estabeleceu na vila de Santo André, da Borda do Campo, e se casou com a Bartira, filha do Tibiriçá.
né, também é um outro casal, um português e uma mulher indígena. E é daí que vai, né, nascendo o Brasil moderno. Outros que vão impactar demais aqui, essa capitania de São Vicente, toda essa parte de São Paulo. Aí tem aqui 1800... Você vê esses nomes, né, espalhados pelo Brasil, Bartira, Paraguaçu, o Brasil é cheio de referências, né? Tem muito, né? Tem igreja no Rio de Janeiro, porque os índios, na Batalha das Canoas, viram São Sebastião no céu, né? Atiraram flechas que não acertaram o Zé Anchieta, que estava rezando pela batalha, e aí esse índio Martim Afonso que nós falamos, ele foi um dos líderes dela para expulsar esses franceses que estavam querendo transformar o Rio de Janeiro em francês, né? Imagina que terror, né? Ia ser ruim mesmo, hein? Ia ser terrível, terrível. Claro que depois a gente teve o Brizola, mas essa é uma outra história também. Ou seja, sem dúvida, o Martim Afonso ia ter voltado para lutar, entendeu? Se ele soubesse. Mas e eles veem São Sebastião no céu, né? O Rio de Janeiro tem esse forte de São Sebastião, e que daí ele é o Rio de Janeiro de São Sebastião. E se você vai nas igrejas do Rio, tem as imagens, tem a imagem lá do Martim Afonso e ele enxergando São Sebastião no céu. E você vai ver tantos lugares chamados Paraguaçu e tal. Então essas coisas estão nas nossas paredes, nos nossos murais, mas nós não estudamos mais. Então a gente não sabe a história, A gente não sabe a história, então essas coisas estão marcadas em vários lugares, mas simplesmente se perde. As pessoas pararam de contar a história correta, né? Agora, uma coisa que você citou, que eu achei interessante, uma coisa também que não é falado. Muitos desses indígenas, eles receberam distinções, títulos de nobreza, etc. E tal. O Araribóia, depois que ele lutou, ajudou a expulsar os franceses, o rei de Portugal deu a ele a comenda, a Cruz da Ordem de Cristo, que é a mais alta comenda da coroa portuguesa. E era um indígena. Então, toda essa narrativa, Portugal queria acabar com os indígenas, Portugal desrespeitava esses povos. Não, pelo contrário. Portugal elevou indígenas a condições de nobreza. O Araribóia, inclusive, quando ele foi receber a comenda da Ordem de Cristo, avisaram o Araribóia e falou, olha, mas você vai vir aqui à igreja, a comenda será dada dentro da igreja e tem que vestir roupa. O Araribóia tentando negociar, mas eu não. Falou, não, vai ter que usar. E aí tiveram que vestir uma camisa, colocar uma casaca no. Imagina, o Araribóia nunca tinha vestido uma coisa. Botaram uma calça, as meias compridas até o joelho, um sapato de galocha, porque ele ia receber o título de nobreza. E aí é curioso que ele fala até para um dos padres ali, mas quanto tempo tem que usar isso aqui? Falou, não, é só durante a missa aqui, você recebe o título de nobreza. Depois você pode ficar pelado de novo. E depois, tranquilo, né? E o Araribóia é uma figura curiosíssima, porque a gente já vê de onde vem alguns costumes dos brasileiros. O Araribóia, ele tinha um humor muito refinado e era muito debochado no jeito dele de falar. Uma vez vinha ao Rio de Janeiro um figurão, né, da coroa portuguesa e todo mundo em pé esperando o sujeito chegar de navio ali na beira do... O Araribóia, ele chegou, sentou num toco e cruzou a perna. E aí veio alguém e repreendeu o Araribóia. Falou, olha, tá chegando aqui, é um comendador do rei de Portugal e não sei o que. Ele falou, tá bom, eu vou esperar aqui. E só ele sentado e todo mundo em pé esperando o sujeito. E no fim das contas veio o próprio sujeito repreender o Araribóia, falou, não, mas que afronta, né? O sujeito fica sentado e veio e falou para o Araribóia, falou, eu vejo que o senhor permanece sentado. Ele falou, sim, porque as minhas pernas já estão bem cansadas de ficar lutando pelo seu rei. E aí o sujeito ficou todo confuso, falou, não, o senhor me desculpe aqui e tal. Então, na verdade, e de fato o Araribóia, ele defendeu muito a questão da permanência dos portugueses. Os portugueses ajudaram também o Araribóia ali a estabelecer a tribo dele em Niterói. O Araribóia é o fundador da cidade de Niterói. Enfim, então são umas figuras curiosas assim, da história do Brasil e muito esquecidas, né? Muito icônicas deixadas também, de lado, deixadas né? de lado, porque em que narrativa da exploração encaixa isso?